Imagina essa cena. É o seu aniversário. Seus amigos estão planejando uma festa surpresa. Sua família está animada. As pessoas estão enviando mensagens no WhatsApp. E você? Você só queria que esse dia passasse despercebido, sem alarde, sem atenção, sem drama. Se você é assim, provavelmente já ouviu 1000 vezes. Como assim você não liga para o seu aniversário? Mas é o seu dia. Ou você precisa comemorar. E você fica ali pensando, por que todo mundo acha tão estranho eu não me importar? Bem-vindo ao Curiosidade sobre Saúde. Hoje, vamos mergulhar na psicologia fascinante das pessoas que simplesmente não ligam para o próprio aniversário. E spoiler, não é falta de autoestima, não é depressão, e definitivamente não é porque você é frio ou sem sentimentos. A ciência descobriu algo incrível sobre essas pessoas, e pode ser exatamente o que explica por que você prefere um dia normal a ser o centro das atenções. Antes de continuar, faz o teste agora. Você fica ansioso quando seu aniversário se aproxima? Comenta sim ou não, porque isso vai revelar algo surpreendente sobre sua personalidade. E já deixa aquele like se você quer entender por que algumas mentes funcionam de forma tão diferente quando o assunto é comemoração. Prepare-se, porque a resposta está escondida em 4 perfis psicológicos distintos. E você provavelmente vai se reconhecer em um deles. Primeiro, vamos destruir um mito gigantesco. Não se importar com o próprio aniversário não significa que você tem problema. A psicologia moderna identificou que existem pelo menos 4 perfis distintos de pessoas que não dão importância ao próprio aniversário. E cada um deles tem uma razão completamente diferente, baseada em como o cérebro processa recompensas, atenção social e significado. Então, se você sempre se sentiu errado por não gostar de comemorar, relaxa, você não está sozinho. E tem uma explicação científica fascinante para isso. Vamos começar pelo primeiro perfil, e esse aqui é muito mais comum do que você imagina. Perfil 1. O minimalista emocional. Você é aquele tipo de pessoa que não vê sentido em dar importância exagerada a uma data. Para você, aniversário é só mais um dia, literalmente. Você não fica triste, não fica feliz, simplesmente. Não sente nada de especial. E sabe por quê? Porque seu cérebro funciona de uma forma muito específica quando se trata de significado simbólico. Pesquisadores da Universidade de Cambridge estudaram como diferentes pessoas atribuem valor emocional a eventos simbólicos, como aniversários, feriados e datas comemorativas, e descobriram algo fascinante. Existe um espectro de necessidade de ritualização. Algumas pessoas têm alta necessidade de rituais. Elas precisam de marcos temporais, de celebrações, de momentos que separem o tempo. Para essas pessoas, aniversários são essenciais, porque dão estrutura emocional ao ano. Mas você está no outro extremo. Você não precisa de rituais externos para dar sentido à sua vida. Seu cérebro simplesmente não atribui valor emocional especial a uma data no calendário. E isso não é frieza. É apenas uma forma diferente de processar significado. Para você, o que importa são as experiências reais, não as datas simbólicas. Você valoriza mais um jantar espontâneo com um amigo do que uma festa de aniversário planejada. Você se emociona mais com uma conversa profunda do que com um bolo. E parabéns! E sabe o que a ciência diz sobre isso? Você pode ter níveis mais altos de autenticidade emocional. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas com baixa necessidade de ritualização tendem a ter maior coerência entre seus valores internos e comportamentos externos. Ou seja, você não faz algo só porque é o que se espera. Você faz porque realmente sente. Comenta minimalista se você se identificou com esse perfil. Mas agora vem o segundo perfil, e esse aqui vai surpreender muita gente. Perfil 2. O avesso à atenção. Você não é indiferente ao seu aniversário. Na verdade, você até gostaria de comemorar. Mas existe algo que te paralisa, a atenção focada em você. A ideia de ser o centro das atenções te deixa profundamente desconfortável. Aquele momento em que todo mundo canta parabéns e você tem que ficar ali, sorrindo, enquanto todas as câmeras estão apontadas para você? Pesadelo. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Isso não é timidez. É uma característica neurológica específica. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram o que acontece no cérebro de pessoas com alta sensibilidade à atenção social e descobriram algo impressionante. Quando essas pessoas se tornam o foco de atenção em grupo, uma região específica do cérebro chamada amígdala fica hiperativa. A amígdala é responsável por processar ameaças e desconforto. E para você, ser o centro das atenções aciona essa região como se fosse uma ameaça social. Não é porque você tem baixa autoestima. Não é porque você não gosta de si mesmo. É porque seu cérebro interpreta a atenção intensa como algo desconfortável a nível neurológico. E sabe o que é mais interessante?
Estudos mostram que pessoas com esse perfil frequentemente têm maior capacidade de observação e empatia, porque você passou a vida toda observando os outros, ao invés de estar no centro. E isso te deu uma habilidade rara, entender pessoas. Você não evita a atenção por fraqueza. Você evita porque seu cérebro funciona de forma diferente, e isso não precisa ser consertado, porque talvez o mundo precise de mais observadores e menos performers. Comenta, observador, se esse é você. Mas espera, porque o terceiro perfil é o mais mal compreendido de todos. Perfil 3, o existencialista temporal. Aqui está a verdade crua. Para você, aniversários são um lembrete desconfortável de que o tempo está passando. Não é que você não se importa, é que você se importa demais. E por isso, prefere ignorar. Cada aniversário é como um marcador no tempo que te força a confrontar questões existenciais. O que eu realizei esse ano? Estou onde eu queria estar? O tempo está passando rápido demais. E em vez de comemorar, você prefere simplesmente não pensar nisso. E aqui vem o dado que vai fazer tudo fazer sentido. Você provavelmente tem o que os psicólogos chamam de alta consciência temporal. Pesquisadores da Universidade de Stanford estudaram como diferentes pessoas processam a passagem do tempo. E descobriram que existe um grupo específico de indivíduos que tem uma percepção agudamente consciente da temporalidade da vida. Para essas pessoas, o tempo não é só um conceito abstrato. É algo que elas sentem visceralmente. E aniversários funcionam como um alarme que dispara essa consciência de forma intensa. Um estudo publicado na revista Psychological Science mostrou algo fascinante. Pessoas com alta consciência temporal frequentemente evitam marcos de idade, justamente porque esses marcos forçam uma avaliação existencial que pode gerar ansiedade. Mas aqui está o twist. Isso não é negação, é autopreservação. Porque talvez seu cérebro saiba que você já reflete sobre a vida o tempo todo. E um aniversário seria só mais uma camada de pressão existencial que você simplesmente não precisa. E sabe o que isso significa? Você provavelmente vive de forma mais intencional do que a maioria das pessoas, porque enquanto outros precisam de um aniversário para fazer um balanço da vida, você já está constantemente avaliando, ajustando, evoluindo. Você não ignora seu aniversário por medo. Você ignora porque já está fazendo o trabalho interno todos os dias. Comenta existencialista, se você se viu nesse perfil. Mas agora vem o quarto perfil. E esse aqui é o mais raro de todos. Perfil 4. O autossuficiente emocional. Você não precisa de validação externa para se sentir especial. Você simplesmente não precisa. Para você, a ideia de que um dia no ano você merece ser celebrado é estranha. Porque você não baseia seu valor em celebrações externas. Você sabe seu valor, independentemente de festa, bolo ou mensagens de parabéns. E aqui está o dado psicológico mais poderoso. Você provavelmente tem o que a psicologia chama de locus de controle interno altamente desenvolvido. Locus de controle é um conceito da psicologia que mede o quanto você busca validação interna versus externa. Pessoas com locus de controle interno elevado não dependem de reforços externos para se sentirem bem consigo mesmas. E a pesquisa mostra algo impressionante. Essas pessoas tendem a ter maior resiliência emocional e menor dependência de aprovação social. Um estudo da Universidade de Michigan acompanhou centenas de pessoas por 10 anos e descobriu que aquelas com alto locus de controle interno tinham menor ansiedade social, maior satisfação de vida, menor necessidade de validação externa, maior estabilidade emocional em situações de rejeição. Traduzindo, você não precisa que as pessoas te digam que você é especial no seu aniversário, porque você já sabe que é especial. Não de forma arrogante, mas de forma fundamentada internamente. E sabe o que isso significa? Você provavelmente tem uma das formas mais saudáveis de autoestima que existem, porque sua autoestima não depende de likes, mensagens, festas ou atenção. Ela vem de dentro. E isso te protege de milhares de armadilhas emocionais que destroem a saúde mental de muita gente. Você não despreza seu aniversário. Você simplesmente não precisa dele. Comenta autossuficiente, se esse é seu perfil. Mas agora vem a parte mais importante. E se você não se encaixa perfeitamente em nenhum desses perfis? E se você é uma mistura? Porque a verdade é que a maioria das pessoas é. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Você provavelmente é uma combinação de vários perfis. Talvez você seja minimalista emocional em alguns aspectos, mas também tenha traços de existencialista temporal. Ou talvez você seja autossuficiente, mas também avesso à atenção. E sabe por quê? Porque personalidade não é uma caixa. É um espectro complexo de características que se entrelaçam de formas únicas em cada pessoa.
Mas aqui está o que todos esses perfis têm em comum. Todos eles desafiam a norma social de que aniversários devem ser importantes. E a sociedade não gosta quando você desafia normas. Por isso, você ouve coisas como: você precisa comemorar. Como assim você não liga? E isso não é normal. Você vai se arrepender de não ter aproveitado. Mas aqui está a verdade científica. Não existe uma forma certa de sentir sobre seu próprio aniversário. Pesquisadores da Universidade de Berkeley estudaram normas sociais em torno de celebrações pessoais e descobriram algo poderoso. A pressão para comemorar aniversários é uma construção cultural, não uma necessidade psicológica universal. Em muitas culturas ao redor do mundo, aniversários individuais nem sequer são celebrados. E as pessoas dessas culturas não são menos felizes, não têm menos autoestima, não são menos realizadas. Então, se você não se importa com seu aniversário, você não está quebrado, você só está sendo honesto sobre o que realmente tem valor para você. E isso é uma das formas mais corajosas de viver. Ser fiel ao que você realmente sente, mesmo quando o mundo te diz que você deveria sentir diferente. Mas agora vem a pergunta que todo mundo faz. Tá, mas então como eu lido com as pessoas que insistem em comemorar meu aniversário? Essa é a parte difícil, não é? Porque uma coisa é você não se importar com seu aniversário. Outra coisa é lidar com as pessoas ao seu redor que insistem que você deveria se importar. E aqui está na estratégia psicológica que realmente funciona. Estabelecer limites gentis, mas firmes. Vou te dar 3 frases que você pode usar baseadas em comunicação não violenta. Uma técnica desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Frase 1. Eu realmente aprecio o carinho, mas prefiro comemorar de forma mais tranquila. Que tal um café só nós dois? Isso funciona porque você está validando a intenção da pessoa, mas redirecionando a forma. Frase 2. Aniversários me deixam desconfortável e não é nada pessoal com você. É só como eu sou. Você pode me ajudar deixando o dia passar naturalmente? Isso funciona porque você está sendo vulnerável e pedindo ajuda, o que ativa a empatia da pessoa. Frase 3. Eu valorizo mais os momentos espontâneos do que datas específicas. Qualquer outro dia com você é mais especial para mim do que meu aniversário. Isso funciona porque você está explicando seus valores de forma positiva, não como rejeição. E aqui está a verdade. Pessoas que realmente te amam vão respeitar isso. Pode levar tempo. Pode ser estranho no começo, mas elas vão entender. E as pessoas que não respeitam, bem, talvez elas estejam mais preocupadas em satisfazer a própria necessidade de comemorar do que em respeitar quem você realmente é. E isso diz mais sobre elas do que sobre você. Comenta aqui. Você já teve que explicar para alguém por que não quer comemorar seu aniversário? Como foi? Deixa nos comentários. Mas agora, o fechamento que vai mudar como você vê tudo isso. Então vamos recapitular essa jornada fascinante. Você descobriu que existem 4 perfis psicológicos principais de pessoas que não se importam com o próprio aniversário. O minimalista emocional, que simplesmente não atribui significado simbólico a datas. O avesso à atenção, cujo cérebro interpreta a atenção focada como desconforto neurológico. O existencialista temporal, que evita marcos de idade por alta consciência da passagem do tempo. O autossuficiente emocional, que não precisa de validação externa para se sentir especial. Você viu que cada um desses perfis tem uma base científica sólida, que não é sobre ser frio, quebrado ou estranho, é sobre ter um cérebro que funciona de forma diferente. Você aprendeu que a pressão para comemorar aniversários é uma construção cultural, não uma necessidade psicológica universal, e que você pode estabelecer limites gentis, mas firmes, com pessoas que insistem em comemorar. Mas aqui está a grande lição. Você não precisa justificar quem você é. Se você não se importa com seu aniversário, você não deve explicações a ninguém. Você não precisa ter uma razão boa o suficiente. Você não precisa convencer ninguém de que seus sentimentos são válidos. Eles simplesmente são, porque no final das contas, a forma como você escolhe marcar ou não marcar a passagem do tempo na sua vida é profundamente pessoal. E ninguém tem o direito de te dizer como você deveria se sentir sobre isso. Talvez você seja minimalista, porque valoriza experiências acima de símbolos. Talvez você seja avesso à atenção porque seu cérebro funciona melhor na observação do que no palco. Talvez você seja existencialista porque já está fazendo o trabalho interno todos os dias. Ou talvez você seja autossuficiente porque sua autoestima vem de dentro, não de fora. Qualquer que seja a sua razão, ela é válida. E você é válido exatamente como é. Porque no mundo que valoriza a celebração, barulho e atenção, escolher a quietude, a simplicidade e a autenticidade é um ato de coragem.
Você não está perdendo nada ao não comemorar seu aniversário. Você está apenas sendo honesto sobre o que realmente importa para você. E talvez essa seja a verdadeira celebração. Viver de acordo com seus próprios valores, não com os valores que os outros dizem que você deveria ter. Agora, eu quero saber de você. Qual perfil te representa? Comenta minimalista, observador, existencialista ou autossuficiente? Ou se você é uma combinação, escreve quais. Você já se sentiu pressionado a comemorar quando não queria? Como você lidou? Conta a sua história nos comentários. Marca aquele amigo que também não liga para o próprio aniversário e que precisa assistir isso. Ele vai se sentir finalmente compreendido. Se você chegou até aqui, você faz parte do nosso grupo de pessoas que não tem medo de questionar normas sociais e entender quem são de verdade. Deixa aquele like se esse vídeo te fez sentir menos estranho e mais compreendido. Compartilha com aquela pessoa que sempre te pergunta: como assim você não comemora seu aniversário? Agora ela vai entender. E ativa o sininho porque no próximo vídeo vamos falar sobre a psicologia das pessoas que preferem estar sozinhas e por que isso não é solidão. E a ciência vai derrubar vários mitos. Aqui no Curiosidades sobre Saúde, a gente mergulha na psicologia, na ciência e na experiência real de pessoas que querem entender como a mente humana realmente funciona. Até o próximo vídeo. E lembra, você não precisa ser como todo mundo espera. Você só precisa ser verdadeiro consigo mesmo.